Olá, boa noite a todos. Vamos dar início à coletiva do técnico Vanderlei Luxemburgo. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Queria que você falasse um pouco sobre o seu time que encaixou nesses últimos jogos. Já começa a defender uma invencibilidade bastante significativa, né? São 9 partidas agora, não me engano. O que encaixou nesse Corinthians? Qual foi o clique? Onde é que o trabalho acertou, né? O início não foi tão bom, talvez como você esperasse, mas virou a chave para uma sequência de vitórias que eu repito, é importante. O Corinthians hoje está numa semifinal de Copa do Brasil, está brigando na Sul-Americana no Campeonato Brasileiro. O que foi fundamental para esse time encaixar e hoje está tendo esses resultados? Eu tinha certeza, porque a gente fala assim antecipadamente, eu falava assim, nós vamos brigar na Copa do Campeonato Brasileiro por alguma coisa mais em cima. Era questão de tempo. Eu falava isso em algumas coletivas, que a gente tinha possibilidade de olhar para frente e olhar uma coisa diferente. Não, em momento algum você viu falar, em momento algum, e estamos ali na zona de rebaixamento, até porque eu vejo a equipe num crescimento, com trabalho, as coisas acontecendo, enxergando algumas coisas que pertencem a nós. Às vezes fica uma discussão externa, né? Porque o Lucha não falou isso, não falou aquilo, que não sei o quê. Cara, tem coisas que a gente tem que discutir internamente e fazer as coisas acontecerem, né? Hoje, para mim, foi um dia importante hoje, né? Dentro do nosso crescimento. Porque há um tempo atrás, há 2 meses atrás, se nós empatássemos aqui, a gente está comemorando o empate. Essa é a grande verdade. E hoje eu senti o nosso pessoal dentro do campo, dentro do vestiário, frustrado. Essa é a diferença de quem quer alguma coisa. O empate aqui seria um ótimo resultado, dentro daquela coisa que a gente não conseguia ganhar, aí ia comemorar. Bom, aí eu vi todo mundo cabeça baixa. Eu falei, calma, rapaziada. A vitória seria excelente, mas se um empate fora de casa, dentro do nosso trabalho, que nós estamos buscando alguma coisa, fiquem felizes. Então, quer dizer, esse é um trabalho que a gente está fazendo que mostra o resultado no comportamento deles pós-jogo. Entendeu? Eu acho que eu sempre acreditei que nós pudéssemos crescer. Claro que alguma coisa também tem que acontecer. Teve alguns jogos importantes, decisivos, nós conseguimos passar, principalmente na Copa do Brasil, né, contra o Atlético. O jogo lá contra o Atlético era um jogo que ninguém imaginava que nós pudéssemos na virada. Depois tivemos resultado lá em Minas, que também a pessoa não acreditava que nós pudéssemos virar contra a América, né? E conseguimos virar em penalidade máxima, mas é Copa. Copa é assim. Então, acho que está tudo dentro do contexto de futebol. Dentro do que você estava falando agora, Vanderlei, você disse que os jogadores estavam mais, de repente, chateados do que você. Não sei se é exatamente isso, mas dá para lamentar o resultado? Dá. Porque, de repente, faltou furar a bola no final, naquela expressão antiga do futebol. Acabei de falar esse termo. Porque vocês estavam 2-1 e um jogador a mais em campo e o Inter entrou com o lateral direito com câimbras na reta final da partida. Faltou, de repente, né, ao invés de tentar aproveitar espaço, segurar mais o jogo? O termo que eu usei no finalzinho foi na fala de final de jogo. Eu falei, pô, cara, tem que furar a bola. Acabou o jogo, nós estamos com um a mais e o time dele já quase que entregando já o resultado, né? Então tinha que dar uma furadinha na bola no ataque, sofrer uma falta, né? Fazer as coisas que tem que ser feitas, porque você tem que conquistar o resultado. E nós fizemos, eu ia fazer 2 substituições em que eu percebi que o Inter estava começando a equipe vir muito para cima. Eu ia tornar a equipe mais ofensiva num contragolpe, porque a gente tinha espaço para contra. Aí saiu o pênalti, eu falei, aguenta aí. Aí o que eu fiz? Fechei a casa, fechar a casinha, né? E aí no lance fortuito deles e também virtude deles, né? E um pouco de atenção nossa, saiu o gol. Mas importante é que eles tenham esse sentimento de frustração, que poderia ter conquistado uma vitória, né? E isso é importante dentro deles para a gente poder seguir. Vanderlei, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, Vanderlei. Eu queria te perguntar sobre um jogador em específico, que é o Yuri Alberto, que a gente já viu ele bastante aqui em Porto Alegre, né? Jogou com a camisa do Inter. E agora no Corinthians ele teve uma grande temporada no ano passado. E até conversando com pessoas mais próximas do Corinthians, a gente precisa entender o porquê que o Yuri Alberto ele não tem grandes participações. Principalmente agora, depois da saída do Roger Guedes, onde ele tomou um protagonismo, né? Por que o Yuri Alberto não aceitou ou não tomou esse protagonismo ainda no Corinthians? Cara, eu não vou ser duro, não vou bem suave, porque depois eu falo um pouquinho mais forte, né? Aí o pessoal, pô, o Luxemburgo é duro. Cara, quem fez o gol no jogo passado? Quem fez sofreu o pênalti hoje? Então você não pode falar com a série do Roger que nós estamos sentindo, né?
Aí é um contrassenso, com todo respeito, porque se o Yuri fez o gol e você fala que o Yuri sofreu o pênalti aqui, você acha que o Yuri nos 2 jogos com a série do Roger, e aí ele chamou a responsabilidade. No pênalti, ele falou, deixa eu bater. Foi lá e bateu. Aí hoje ele sofreu o pênalti, correu, combateu, errou, acertou como toda a equipe. Então, me permite só divergir de você nesse sentido, porque você falou nos 2 últimos jogos que eu fui em Roger, eu acho que não é por aí não, entendeu? Acho que de repente, nós vimos o Yuri aqui no Inter, de uma forma que vem no ano passado, né? E nós não estamos vendo tantos gols como ele, então talvez seja isso, mas não especificamente nos 2 últimos jogos. Luxemburgo, e falando mais da questão técnica, como é que fica o senhor tendo que dividir também elencos, pensar em preservações entre decisões, porque o Inter também tem na terça-feira uma decisão contra o River Plate, veio com um Inter bastante diferente. Como é que o senhor vê esse desafio, falando, né, também na questão do Corinthians, as dificuldades de daqui a pouco ter que pensar numa preservação ou outra e descaracterizar, né? Eu já falei sobre isso, eu separei no momento em que eu arrisquei. Né, que todo mundo estava... Eu optei pela molecada e aqueles que não estavam jogando, mas mais a molecada e apostando para um crescimento dele. Ali eu separei mesmo, que era importante porque eu tinha que ter semana cheia para um elenco, entre aspas, para um grupo dividido para lá, outro para cá. Eu tive 3 semanas cheias para preparar o elenco. Hoje eu tenho o elenco à disposição. Você não faz esse trabalho por jogo, um jogo só. Você faz trabalho antecipadamente, vendo a tabela, vendo as possibilidades, correndo risco onde você pode correr risco. Nós corremos risco na Copa Sul-Americana, onde eu fui jogar fora, onde eu fui fazer as coisas, mas arriscando um pouco mais e fazendo com que os meninos amadurecessem para grandes jogos, que a sequência é de grandes jogos. Vai faltar um turno, 19 jogos, vai acabando 19, 18, 17, 16, vai acabando o campeonato. Aí tem Sul-Americana que a gente pode ir decidindo. Tem a Copa do Brasil que vai já ter um jogo decisivo. Então, acho que isso aí já foi feito lá atrás. Luxemburgo, boa noite. Permite sair um pouco do contexto do jogo, mas também falando dentro da sua última resposta sobre a molecada, sobre os mais jovens. Você tradicionalmente gosta de usar os mais novos. O Ronaldo falou numa entrevista recente que os jogadores mais novos têm ido para a Europa sem terminar sua formação aqui no Brasil. E você subiu alguns jogadores que até atuaram um pouco no Sub-20. Como que você participa dessa formação dos atletas no profissional, que tem toda a pressão, e também, lógico, do crescimento deles? Cara, a minha história pode ser 92? Pode ser, não me lembro se foi 92. Eu peguei aquele time do Flamengo que tinha Djalminha, Rogério, Fabinho, Marquinhos, Marcelinho Carioca, Paulo Nunes, uma série de jogadores, botei todo mundo pro time de cima, estou dizendo, lá atrás. E fiz Paulo Nunes, uma série de jogadores. Então, essa é uma história que eu tenho, né? E as pessoas têm que entender que, dentro do futebol, dentro do negócio futebol, o ativo maior está ali, na categoria de base. Quanto vale hoje esse ativo do Corinthians na categoria de base para o Corinthians ver como negócio? Né? Agora, claro que o risco acontece. Você correr risco de um não dar certo, aí você tem que ter o timezinho de... lá atrás eu fiz questão, botava e tirava. Botou o preto, tirou, botou o L, tirou, botou o outro, tirou. Claro, 3 jogos ruins de um jogador de 19 anos, 18 anos, arrebenta com ele. Quando jogou bem, você tira, bota descansando aqui, toma um Guaraná, porque não pode tomar um chopinho, né? Ainda toma um Guaranazinho, aí vai descansar, depois a gente volta de novo com eles, né? Eu acho que isso aí é um trabalho que tem que ser feito. Eu acho que, em cima do que o Ronaldo falou, mas aqui não dá para eu discutir isso aqui. Cara, nós estamos muito mal no futebol brasileiro. E vocês não estão percebendo que nós estamos muito mal. Vocês estão avalizando e dando ênfase às coisas que estão prejudicando a gente dentro do futebol brasileiro. Aí dá ênfase como isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom, e não sabe o que nós estamos tendo de prejuízo numa sequência que há de vir pela frente. Não é verdade? Então, estou indo agora com 15 anos. Nós estamos formando jogadores para jogar no futebol europeu. Nós estamos trazendo treinadores europeus para cá para ter mais de 50% disputando o Campeonato Brasileiro aqui, onde nós tínhamos grandes treinadores, tinham sempre na minha época, tantos treinadores disputando o Campeonato Brasileiro. Não sou contra os europeus, mas será que cabe tanto europeu aqui dentro do Campeonato Brasileiro? Será que nós não teríamos técnicos brasileiros mais jovens, começando a carreira, arriscando um pouquinho mais, para dar ênfase à nossa essência de futebol? Será que não era isso aí? Então, cara, é um negócio preocupante que as pessoas estão... A modernidade, porque nós estamos... Cara, nós não estamos na Europa. Nós estamos no continente sul-americano. Nós não somos europeus.
Nossa característica, dentro do continente sul-americano, ela é diferente. Até nós falamos português, não falamos espanhol. Então ela é totalmente diferente. E nós não estamos percebendo que nós estamos querer fazer com o futebol brasileiro vir um europeu dentro do Brasil com a característica. Ah, porque eles vão para lá. Não. O que está errado é onde você falou, na categoria de base, você criar instrumentos para você manter o jogador aqui e criar eles dentro das nossas características. Com a modernidade que estão falando que aí não existe, tá certo? Claro que muita coisa está bonita, está legal. Mas e a nossa essência de jogar futebol? Onde é que ela está? Como é que nós vamos fazer para recuperar isso aí? Aí está na categoria de base. Quem você vai botar para trabalhar? Onde é que estão os ex-jogadores nas categorias de base que, na época que eu jogava, tinha tantos ex-jogadores, Pinheiro no Fluminense, Joel no Coisa, Jobé no Flamengo, Bria no Flamengo junto, e tantos outros treinadores lá, porque, com todo respeito, eu sou professor, né? Jogar futebol, o cara não precisa falar bonito. Ele tem que ensinar futebol. Ensinar futebol é quando você domina a bola no peito, você sabe onde é que você vai botar a bola. Quando você quer dar um concha, você sabe onde é que está. Quando você vai dar um passe longo, você sabe onde é que vai. Isso tudo pertence ao futebol. O ex-jogador sabe fazer isso. Mas agora estão trocando os ex-jogadores de categoria de base por professores. Não sou contra, tem que ter o professor. Mas onde é que estão os ex-jogadores para poder... Ah, ele não sabe falar, mas ele não quer que fale. Pega o Liminha, volante do Flamengo. Quantos jogadores passaram pela mão dele? E aí? Ele não era formado em educação física, mas era ex-jogador de futebol. Professor aqui, concordo com o que o senhor falou aí sobre essa questão da categoria de base, né? A gente observa isso até nas cobranças de falta, escanteio, a gente não vê jogadores com qualidade como se via nos anos 70, né, professor? Mas a minha pergunta é assim, qual a explicação, professor, que o Corinthians demonstrou ser uma bela equipe, né? Foi um grande jogo aqui com o Internacional, essa campanha no Campeonato Brasileiro, professor, que não está muito boa. Nós tivemos lá atrás, né? Em cima da primeira pergunta, né? Nós não fomos bem lá atrás. Deixamos escapar muitos pontos. Aí deixou escapar. Agora não podemos deixar escapar. Por isso que eu valorizei. Estava frustrado porque perdemos mais dois pontos, né? Mas felizes tem que estar porque conquistaram um ponto. Se nós tivéssemos conquistado lá atrás, em vez de perder alguns empates contra o Flamengo, que nós jogamos um grande jogo, mas não conquistamos nem o empate, perdemos o jogo. E outros jogos também, a nossa posição seria diferente. Mas, dentro daquilo que nós que fala, meu camarada, tudo bem? Bem, graças a Deus. Pra gente ver, cara. Eu tô bem. Tô vendo que você também tá bem. E o guarda de maquete, já viu o guarda de maquete aqui do lado aqui? Falou, Pedrão, pra gente ver, hein? Beleza? E ele veio cortar a porra da coletiva. Cara, eu tava no raciocínio, o que foi que eu cortei? Aí nós perdemos muitos pontos que não deveríamos perder, e aí você vai estar na posição ali recuperando agora. Temos que virar o turno numa posição boa, né? Então, valorizar esse empate hoje. Obrigado, desculpa aí. Boa noite, Lucha. A importância de fazer um jogo fora de casa hoje, né, com o clima mais hostil, torcida contrária, pegando ali no pé do Yuri Alberto, para esse jogo de terça, contra uma equipe argentina, que já mostrou que sabe fazer catimba no jogo em Itaquera. O que dá para falar aí com relação a essa prévia do jogo decisivo de terça, professor, por favor? Eu sempre falo para o jogador o seguinte, cara, eu falei para eles isso hoje, essa rivalidade Inter e Corinthians e Inter, ela se deu numa década, alguma coisa para trás aí. Ela não tinha, era Grêmio e Inter, né, Flamengo e coisa, Cruzeiro e Atlético, agora se deu essa aí. Mas quando você vem trabalhar aqui, essa rivalidade fica essa discussão todinha, mas ela não entra em campo. Você não pode perder o juízo para jogar um jogo de futebol. Ali você tem o teu interesse, o Inter tem o dele, e aí você não entra com essa coisa, quando ela fosse a mais importante. Mais importante é o que eu vou produzir, né? Por exemplo, no jogo passado, nós jogamos contra uma equipe que tem a característica de fazer as coisas, de passar o tempo, ganhar tempo e irritar o adversário, mexer a cabeça no emocional do adversário, aí joga a bola para um lado, o cara está dentro fora do campo, ele cai para dentro do campo, aquelas coisas todas. Se você entrar nessa aí, você está roubado. Então nós vamos lá, agora lá para a Argentina, para jogar com o New Boys, para a gente jogar futebol, como eu falei lá no Peru também. Né? O Corinthians não teve nada a ver para que aquele ambiente hostil tivesse para nós lá. O Corinthians não fez nada.
que pudesse ter aquele ambiente. E também o que nós fizemos contra o New Old Boys, a não ser jogar futebol e conseguir virar um jogo que nós estávamos jogando bem no primeiro tempo e viramos o jogo. Então nós vamos lá para jogar futebol. Quem tem que dar essa segurança para que você possa praticar futebol é a Conmebol, que comanda o jogo, comanda o campeonato. Ela é que tem que dar segurança para o árbitro, para o adversário, fazer as coisas que tem que ser feitas. E não transferir para nós, não. Nós só vamos lá para jogar futebol, não queremos outra coisa. É difícil? Campo apertadinho, eles têm a característica dele, vai ser complicado, mas nós vamos lá para jogar um jogo decisivo. Professor Marcelo Becker, do meu timão. Logo na sua chegada, o senhor falou que o Corinthians não teria elenco para jogar 3 competições. Com esses jogadores da base que acabaram sendo integrados ao profissional, hoje podemos dizer que o Corinthians pode ser competitivo no Brasileirão, na Copa do Brasil e também na Sul-Americana? Nós estamos demonstrando isso. Eu falei que não tínhamos elenco, mas se você vê a base, era uma desconfiança de você, de todo mundo, com respeito à base. Ninguém queria, né? Era uma desconfiança total. Eles conquistaram a confiança do torcedor e a minha confiança. E conquistaram a dos companheiros para que ele pudesse crescer. Então hoje nós temos um time, talvez, se a Libertadores estivesse hoje, eu afirmo, sem ter nenhuma falsa humildade, que era aquela... Não, hoje nós teríamos uma Libertadores totalmente diferente. Pode ter certeza absoluta, porque eu tenho um conhecimento do elenco, eu sei onde eu posso mexer. Hoje eu tinha 2 substituições prontas, de repente eu mudei a substituição, os caras já sabiam o que eu queria. Olha só, quanto que muda isso dentro do comportamento. Então, trocar pneu de carro andando é duro, cara. Eu falo pro motorista parar, ele não para, porra, vai, continua. Aí é duro, cara. Obrigada, Vanderlei, a todos que nos acompanharam. Eu só Até a gostaria de próxima. comentar o seguinte, hoje eu vou sair daqui frustrado como jogadores, mas só com uma situação que eu não gostei. Eu não tive jogo hoje, nós não tivemos, para 6 minutos no primeiro tempo, 6 minutos no primeiro tempo, 9 minutos no segundo tempo e mais 2 minutos que ele acrescentou daquilo ali. Foram 17 minutos dentro do jogo que não teve porrada, não teve nenhum desconforto, não teve briga, não teve nada que pudesse interromper o jogo da forma que ele achou que interrompeu. Acho que isso aí é uma coisa que preocupa, como é que foi feita essa situação, entendeu? 17 minutos em que não aconteceu absolutamente nada. Onde é que teve alguma situação, nós estamos todos aqui, estava dentro do jogo, onde é que teve alguma coisa que pudesse ter 9 minutos mais 2, 11 no segundo tempo? Entendeu? Não entendi, essa eu não consegui entender.